Brasil tem hoje o déficit de contas correntes. O motivo que eu falo desse assunto é porque toda vez que há uma crise externa, é a nossa experiência, não só brasileira, universal, em todos os países emergentes, a crise externa paralisa a política. Toda vez que tem uma crise cambial, o dólar sobe demais, tem restrição de financiamentos externos, etc., a agenda política fica paralisada. Fundamental aqui é evitar que haja uma paralisação da agenda política. O Brasil tem um déficit de conta corrente. Isso é ruim ou é bom? Eu diria assim, é bom que seja assim. O Brasil tem que ter estruturalmente um déficit de conta corrente. Tem que ser um Brasil mais parecido com o Brasil e a Austrália, país que tem estruturalmente uma deficiência de poupança interna em relação às suas oportunidades de investimento, que precisa estruturalmente de captar a poupança externa e que serve bem ao mundo nessa função, em relação ao mundo desenvolvido, que tem menores oportunidades de investimento hoje e excesso de poupança. Pois bem, a questão é a seguinte: como fazer com que esse 3% de déficit conta corrente não vire 4, 5 ou 6, gere um alarme externo, gere uma crise cambial e paralise a agenda política de mudanças? É uma questão mais de arte do que de qualquer outra coisa, mas na raiz da questão é necessário observar o seguinte: um déficit 3, 4% do PIB é perfeitamente financiável pelo capital estrangeiro, desde que quem invista no Brasil não tenha preocupação que, quando for mandar o dinheiro de volta, possa ter restrições na saída de capital. Estou falando aqui de algo mais ou menos evidente, mas se nós olharmos tudo que o Brasil já passou de crises cambiais, por que em toda a crise cambial não entra capital no Brasil quando o Brasil fica barato? Não entra capital no Brasil, o Brasil fica barato, porque bom, não adianta eu comprar um ativo nesse país que vai bloquear a saída de novo, esse tipo de capital. Então, aí tem uma agenda que é um tópico, de novo, que é um tabu brasileiro, mas que o Banco Central é consciente, nós temos feito enormes progressos na direção, progresso sustentado, que é sempre tornar o real uma moeda plenamente conversível. Se olhar na raiz, por que a Austrália tem sido capaz de sustentar déficit conta corrente? Sempre, enquanto as economias, a economia brasileira e várias economias latino-americanas não têm sido capazes, porque a moeda australiana é conversível, tão simples quanto isso. O Brasil tem hoje uma moeda muito mais conversível do que tinha 2 anos atrás, e há 2 anos atrás tem mais conversível, tinha 4 anos atrás. Se nós olharmos desde a década de 90 até agora, se há tema que tem sido consistentemente perseguido, silenciosamente, é da conversibilidade da moeda. Eu acho que o Brasil devia, na verdade, romper o tabu e fazer um programa efetivo, racional, de mudança de leis cambiais e diretamente na direção da conversibilidade da moeda, com o objetivo de assegurar que déficit conta corrente sejam sustentáveis e que a crise cambial não venha paralisar uma agenda política que mais e mais precisamos. Muito obrigado. Muito obrigada. Fábio, para você, em relação aos temas que temos conversado até agora, para você, quais são as brigas que mais valem a pena brigar, não é? E quais são os temas que têm a relação custo-benefício melhor entre todos esses temas? Vou também agradecer o convite e a presença aqui, esse importante debate. Eu vou começar chamando a atenção para a questão do contexto. A gente está falando de um bônus demográfico com muito entusiasmo, mas ele previsivelmente vai se transformar num ônus demográfico lá na frente, né? O que nós temos é tempo, é uma janela de 20, de 30 anos, e eu acho que, para fazer as reformas, fazer o que tem que ser feito. Acho que a Europa, de certa maneira, teve seu bônus demográfico e distribuiu benesses, né? E agora está vivendo um pouco o preço, tanto o Japão também, pagar agora o preço do envelhecimento e de uma mudança na demografia. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu ia chamar a atenção também é que o Brasil teve um grande favorecimento em função daquilo que acontece na China e o impacto no preço das commodities e, portanto, a condição que o Brasil teve de acertar suas contas externas e criar reservas, por várias razões, mas eu estou pegando uma delas, estou pegando a China em particular, porque eu acho que a China tem um impacto no mundo que a gente ainda não compreendeu corretamente, né? Eu costumo brincar que a China cresce há 32 anos e há 31 anos que nós dizemos que isso não é sustentável, mas já se vão 32 anos de crescimento, 8%, um dia a gente vai acertar, mas por enquanto temos errado sistematicamente, né? Então, eu, discordando um pouquinho dos meus 2 colegas aqui, mas para polemizar, eu diria que
a reforma política é muito importante. Eu entendo a questão do custo-benefício, mas eu chamo ela de a mãe de todas as reformas. É através de um ajuste na política, na reforma política, que a reforma tributária, a reforma fiscal, a reforma da Previdência poderá acontecer, né? Então, eu acharia importante pegar um pouquinho o que o Luiz Felipe falou aqui da questão da coragem, né? De repente, eu estou com a coragem da ignorância, né, de não saber exatamente qual é o tamanho da encrenca, mas ela me parece ser fundamental para que outras possam acontecer. E vou completar trazendo um pouco, e complementando o que o Pérez estava dizendo agora, trazendo para o meu mundo aqui, a questão do financiamento desse crescimento. Nós estamos falando de um crescimento e o gargalo é grande. O Brasil não tem recursos, claramente, para poder crescer num ritmo mais acelerado, seja em função de uma poupança que está aquém daquilo que seria necessário para um ritmo mais acelerado, né? E a gente, poupança está ligada também à reforma da Previdência, ou alguma coisa desse tipo, mas seja também a questão do próprio prazo do financiamento, que eu vou estender um pouquinho naquilo que o Pérez estava dizendo, né? Eu vivo isso no dia a dia, a ideia de que o BNDES fez e cobriu um belo espaço e foi contracíclico, e parabéns, e acho que conseguiu, de fato, minimizar o impacto que a crise poderia ter tido no Brasil, mas o fato é que, para essa nova fase, o BNDES também não terá os recursos necessários para que o Brasil possa crescer de uma forma mais acelerada, especialmente em termos de prazo. E nós temos trabalhado, na verdade, são 3 grandes frentes que a gente vem trabalhando, e seria importante que isso continuasse, seja lá quem for o presidente eleito, que é a questão do alongamento do funding, né? Os bancos não podem tomar dinheiro de curto prazo, basicamente o funding do sistema financeiro é quase todo no overnight, e fazer um financiamento de longo prazo. Isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, isso não está funcionando. Nós temos que ter um mercado secundário para que possa ser negociado o papel. O banco tem que poder emitir papéis que sejam negociados e não que as pessoas venham resgatar no banco quando sentem necessidade da liquidez. Isso acontece no mundo inteiro. Ninguém compra um papel de 20 anos para ficar com ele por 20 anos, mas compra por 20 anos porque sabe que, caso precise antes disso, terá liquidez, né? E isso dá ao banco a tranquilidade que a pessoa não virá resgatar. No caso do CDB no Brasil, as pessoas vão ao banco resgatar, o que criou uma grande crise em 2008, e foi bem contornada, mas poderia ter sido mais grave. Então, essa questão de ter um mercado secundário, um mercado de capitais mais desenvolvido, de forma que, de fato, o setor financeiro possa levar a cabo aquilo que a sociedade dele espera, que é reciclar a poupança e viabilizar aquilo que o país tem necessidade no momento, que é o fundo de longo prazo. Esse primeiro problema se compõe com o segundo, que é a questão de indexação no CDI também, que é uma coisa pequena, mas grave. Não tem como financiar hidrelétricas, financiar grandes rodovias, ou seja o que for, com uma taxa de juros indexada no CDI, o flutuante, né? Vamos ter que trabalhar com taxas fixas, né, de prazo mais longo, talvez estímulos fiscais, talvez criação de uma que se chama no mercado uma curva de juros, o yield curve, seria necessário para isso também, né? Então, a questão do alongamento vem junto com a questão da desindexação, né, do mercado financeiro, que ainda funciona largamente indexado. Terceiro, a questão do financiamento imobiliário. Acho que o estudo trouxe com muita precisão essa questão de que o bônus demográfico traz uma necessidade enorme de investimento em moradia, mas mostra também que o sistema de poupança que existe, através de caderneta de poupança, direcionamento para financiamento e construção da casa própria, tem um gráfico, uma tabela no estudo que eu estava vendo, que mostra que esse percentual tem crescido, já está chegando em 65%, 63%, quando o máximo que ele vai atingir é 65%, 70%, nunca vai chegar a 100% por todas as razões que existem, de compulsórios e liquidez e tudo mais. Então, esse sistema de financiamento do crédito imobiliário no Brasil, financiamento imobiliário no Brasil, que nos trouxe até aqui, não nos levará para um outro patamar. Tem mais 2 anos de vida, 3, não sou capaz de dimensionar isso, mas o fato é que temos que também repensar isso. Então, são coisas voltadas especificamente ao sistema financeiro, caso do fundo de longo prazo e desindexação, e o caso do crédito imobiliário, que, caso não sejam resolvidos, se transformarão em importantes gargalos para que a gente possa manter esse ritmo de crescimento.